Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso estudo de tensões, ainda nos conceitos iniciais. Agora, na aula de hoje, nós vamos tratar de estado geral de tensões. Nós vimos nas aulas anteriores a definição de tensão normal, tensão de cisalhamento, e na aula passada nós estudamos o caso de cálculo de tensões em um plano oblíquo. Primeiro nós tínhamos calculado as tensões numa seção transversal normal à carga aplicada, isso num elemento estrutural submetido apenas a esforço axial. Definimos o que era a tensão normal. Tínhamos definido também tensão de cisalhamento, que era a tensão que aparece numa seção tangencial à carga aplicada. Mas agora nós vimos nessa última aula que o mesmo ponto de um mesmo elemento estrutural submetido a esse mesmo carregamento vai ter tensões calculadas com números diferentes dependendo de qual é o plano que eu passo por esse ponto. Passamos um plano inclinado e mesmo tendo cargas apenas normais, nós vimos que num plano inclinado aparecem tensões normais e tensões de cisalhamento. Agora nós vamos estender esse conceito para o caso mais geral. Nós estamos tratando aqui de apenas um carregamento. E se eu tivesse um elemento estrutural geral submetido a cargas em todas as direções? O que aconteceria com um ponto específico no interior desse meu elemento estrutural? Então vamos olhar. Para fazer isso, ao invés de fazer um corte apenas, para ver o que está acontecendo, eu vou fazer 3 cortes, 3 planos perpendiculares entre si, seguindo um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal. E vamos ver o que está acontecendo. Então vejam que eu peguei aquele meu elemento genérico estrutural, já passei 3 seções transversais, aqui, 3 seções virtuais de mentirinha, né, só cortando para ver o que está acontecendo no interior desse elemento num ponto específico Q. Vejam que as superfícies que eu crio estão sofrendo aqui a ação de cargas externas que geram esse monte de forcinhas, infinitas forças em todos os pontos de contato com o restante do elemento estrutural. Mas eu estou interessado no que está acontecendo em um ponto específico. Agora, para ver esse ponto específico e para conseguir enxergar aqui o que acontece nesses 3 planos ortogonais que eu criei, eu vou passar a olhar esse ponto como se fosse um cubinho infinitesimal. Pensem nesse ponto Q como sendo um cubinho ali em torno de Q. Não tem dimensão finita, isso aqui é infinitesimal, então pensar em Q, ele pode estar em qualquer ponto desse cubo. Isso tudo aqui é o ponto Q. E o cubinho é só para facilitar a visualização. Vamos olhar aqui, primeiramente, as componentes de tensão que aparecem na face X. O que eu chamo de face X é a face que é perpendicular ao eixo X. Então é o plano YZ. É a face X, é essa face de cá. Essa face de cá do meu cubinho infinitesimal que representa o ponto Q. E a gente já aprendeu que nessa face aqui vão aparecer tensões, uma parcela normal e uma parcela tangencial. A normal a gente chama de tensão normal, sigma. A parcela tangencial a gente chama de tensão de cisalhamento, tal. A direção normal está muito bem definida. A tangencial pode ser apontando em qualquer direção tangente aqui nesse plano. Então eu vou decompor também a tensão de cisalhamento, eu não sei para onde está apontando, vou decompor nas 2 direções aqui. E eu vou dar nomes para essas componentes. Sigma está valendo para a tensão normal e tal para a tensão de cisalhamento que eu decompus em 2 parcelas ortogonais para aproveitar o meu sistema de coordenadas. E como é que eu vou fazer a nomenclatura? Eu vou precisar de 2 rótulos, né? 2 índices para as minhas tensões. A tensão normal é sigma. Ela está agindo nessa superfície que eu chamei de face X. É a face de onde sai um vetor normal na direção positiva de X. É a minha face X positiva. Sigma X é a tensão normal. Nessa mesma face, as tensões de cisalhamento também tem 2, agora tem 2 índices. Olha, tensão tal XY e tal XZ. O que significam esses índices? O primeiro índice tem relação com a face onde essa tensão está atuando. O segundo índice tem a ver com a direção da componente. Então, voltando aqui, o primeiro índice é a direção normal ao plano. Esse é um plano X, a direção normal ao plano positivo aqui é a direção X. Todas as tensões nesse plano têm o primeiro índice igual a X.
O segundo índice diz a direção da componente. Então, olhem para esse aqui, tal XY, está no plano X e está alinhado na direção Y, olha, esse é o eixo Y. Tal XZ, está no plano X, por isso tal X, e está alinhado na direção de Z, tal XZ. Sigma X poderia ser chamado de sigma XX, mas percebam que toda vez que for tensão normal, a direção da tensão, por ser normal, a letra sigma já está dizendo o índice que aparecer aqui, o segundo seria igual. Por isso é usual a gente só colocar um índice na tensão normal, só chamar de sigma X e deixar os dois índices para as tensões de cisalhamento. Isso é apenas uma convenção. Existem vários autores que chamam sigma também aqui chamariam de sigma XX. Vocês vão encontrar isso em alguns livros. Em outros, vocês vão encontrar isso com um índice apenas com números. Então, aqui seria, por exemplo, sigma 11, aqui seria sigma 12, aqui seria sigma 13, que é a famosa notação de Einstein. E é muito útil para tratar com esse tipo de grandezas, principalmente quando você vai levar isso para fazer alguma programação, né? Fazer um programa de computador para calcular alguma coisa com essas grandezas. Os índices numéricos facilitam. E em alguns casos, inclusive, se usa apenas a letra sigma para tensões. Então, mesmo a tensão de cisalhamento, em alguns autores usam sigma e colocam por aqui, seria sigma de cisalhamento, seria sigma XY. Toda vez que os índices forem diferentes, a tensão é de cisalhamento. Nós aqui vamos usar o que é mais tradicional e é mais didático nesse começo de estudo de tensões. Tensão normal é sigma, tensão de cisalhamento é tal. Quando for tensão normal, basta um índice para eu saber que tensão é essa. Ela está na face X e, por ser sigma, já é normal, já é na direção X, basta um índice. A tensão de cisalhamento, eu uso a letra tal, preciso dos dois índices. O primeiro me diz em que face o componente está, o segundo me diz em que direção esse componente tal está. Mais uma coisa importante, quando essas tensões estiverem alinhadas com o sentido positivo dos eixos que eu defini, a gente diz que essas tensões são positivas. Então, convenção de sinais, positiva é do jeito que está mostrado aqui. Tensão normal positiva saindo da face. Tensão de cisalhamento positiva na face positiva, na face de x de vetor normal positivo alinhado com x, ela é positiva quando está alinhada com z. Face positiva alinhada com x, tensão positiva de cisalhamento alinhada com o outro eixo. Vamos olhar isso no caso mais geral. Imagina então aqui o meu cubinho elementar, meu cubo infinitesimal, e eu estou agora colocando todas as componentes de tensão em todas as faces. Então aqui é fácil, eu vejo aqui as tensões normais, sigma x, agora o eixo x está aqui, ó, sigma x, sigma y, sigma z. Vamos olhar para essa face aqui, olha. Essa face aqui agora é a face y, então nessa direção eu tenho sigma y. Essa é uma face y, eu deveria ter aqui o primeiro índice sendo y, YZ, tal YZ. E aqui essa tensão deveria ser tal YX. Por que está escrito XY aqui? Essa é a primeira pergunta, nós vamos chegar lá. Da mesma forma, essa aqui é uma face X positiva, essa é o sigma X, essa é a tensão que está na face X apontando na direção positiva de Z. Deveria ser, pela nossa convenção de sinais, tal XZ. Por que é que está escrito ZX aqui? Erro de digitação? Não, vamos raciocinar, porque esse é um conceito bastante importante que a gente vai estudar agora. Se eu olho para essas 6 faces aqui do meu cubo elementar, eu tenho 3 componentes em cada face. 3 componentes por face, 6 faces, né? O cubo é um hexaedro, 6 vezes 3, 18. Seriam 18 números para representar a tensão num determinado ponto. Lembre-se, eu estou falando do cubo é um ponto Q. Então já perceberam que tem muitos números para representar o estado de tensões que ocorrem em um ponto do material com carregamentos gerais. Então seriam 18 números. Mas
lembrem-se que isso aqui é um ponto. Então, essa face que está aparecendo aqui, por exemplo, essa face Y, é a mesma coisa que essa outra face aqui de trás, paralela a essa da frente. As componentes que aparecessem nessa face de trás são as mesmas que aparecem aqui com aquele conceito de ação-reação. É um lado do cubo que eu corto, o outro lado ficou no outro pedaço do elemento estrutural. E eu estou olhando o ponto, apenas o ponto. Lembrem-se, o conceito aqui tem que fazer uma abstração infinitesimal. Isso é apenas o ponto. Se eu olho esse ponto pela face de cá, eu vejo essas componentes. Portanto, na face de lá, eu teria, olha, se isso aqui é sigma y positivo alinhado na direção y positiva, se eu tiver sigma y para o outro lado, aqui apontando para a esquerda, também saindo aqui, só que agora ele está para a esquerda, mas está na direção negativa da face, porque o eixo y está para o outro lado. Então, sigma y saindo continua sendo positivo. Isso bate com aquela nossa convenção de tensões normais. Tensão de tração é positiva. Então, sigma y saindo é o mesmo que está, é a reação aqui. Positivo. Portanto, quando eu olho para essa face de cá e para a face de lá de trás, eu vou ter exatamente os mesmos 3 números, só com as setas com o sentido invertido, porque são ação e reação. Então, mesma coisa acontece com essa face de cima, superior, e essa face de baixo. Por isso que as setas nem estão mostradas. Ou essa face aqui, frontal X, e a outra face lá de trás. Então, ao invés de 6 faces com 3 componentes diferentes em cada um, na verdade eu só preciso olhar 3 faces. Porque elas são repetidas, 2 a 2. Portanto, eu tenho 3 faces diferentes, que estão mostradas aqui, são as setas que estão mostradas, face X, face Y e face Z, cada uma com 3 componentes. Então, 3 faces com 3 componentes seriam 9 números diferentes, 9 componentes no total, para representar todas as tensões agindo em um ponto. Mas será que são 9 mesmo? Lembrem-se daquela história dos índices aqui. Uma coisa importante, se o meu ponto faz parte de um elemento estrutural, submetido a carregamentos, e ele está em equilíbrio estático, o meu cubo elementar tem que estar em equilíbrio estático também. As forças que agem em cada face do meu cubo elementar, eu obtenho facilmente pegando a tensão e multiplicando pela área infinitesimal da superfície correspondente. Então, aqui agora eu estou mostrando aquelas nossas componentes de tensão, já transformadas aqui, ó, seta até um pouco diferente. Isso aqui são forças infinitesimais agindo em cada face do cubo. Então, aqui onde eu tinha, por exemplo, na minha face X, eu tinha a tensão σx, a força que aparece aqui é σx vezes o ΔA. Todo mundo tem ΔA aqui nesse cubo elementar, bonitinho. Tensão de cisalhamento XY está apontando aqui para cima. Vezes a ΔA é uma força tangencial para cá. Vamos olhar, por exemplo, o que acontece com essas duas forças de cisalhamento aqui. Olha. Nessa face eu tenho, aqui agora os índices estão certinhos. Sigma x saindo na direção x e olha, tal xy, está na face x, primeiro índice é x, e está na direção positiva de y, segundo índice é y. Então isso aqui é tal xy. Vamos olhar para essa força que vem para cá e que está ponta de seta com ponta de seta. Aqui eu estou numa face onde está o sigma y, então a face cuja normal está na direção y, isso eu chamo de face y. Quando eu olho para o elemento, para o componente tal y aqui, ó, tal y na direção x, é o que eu chamo de tal yx. Então, essa força aqui daqui é tal xy ΔA, e essa força que está aqui em cima, seguindo a nossa convenção de índices, é tal YX ΔA. Então, aqui as 9 possíveis componentes de força quando eu pego as 9 componentes de tensão e multiplico pela área. Isso vale para todas as faces, podem conferir. Mesma coisa aqui, ó, setinhas que se bicam aqui, olha, se você olhar, ela vem de tal com os índices invertidos. Olha, aqui em cima eu tenho tal YZ, nessa aqui, e nessa aqui é o tal ZY. Isso vale para todos os casos aí. Agora, se o corpo está em equilíbrio, eu garanto
que ele atende a essas equações todas aqui. Somatório de forças na direção x, na direção y, na direção z, o somatório de forças é todo igual a zero. Isso vale também para o somatório de todos os momentos, em relação a todos os eixos. Vamos olhar isso, ao invés de olhar tridimensional, vamos fazer isso plano a plano. Então vamos pegar um plano XY. O eixo Z está aqui saindo da nossa tela. Eixo Z saindo da tela, e eu estou mostrando as tensões que aparecem nesse plano que eu criei aqui, olhando para as faces. Então aqui eu tenho σx saindo do meu cubo, agora eu estou vendo só uma projeção do cubo, estou vendo um quadrado, aqui σx saindo do cubo. Tudo que tem índice Z não está aparecendo nessa figura, porque está saindo da tela. Vamos olhar então o equilíbrio nesse plano. Σx saindo da face X, do outro lado eu tenho σx ΔA. Então, garantir aqui equilíbrio de forças já está garantido até pela própria natureza do cubinho elementar, que eu defini no mesmo ponto. Então é ação-reação. Σx saindo aqui, σx saindo lá, vai estar atendido. Mesma coisa para σy para cima, na face de baixo, σy para baixo. Equilíbrio de forças está atendido. Agora, com relação a momento, reparem, com relação a momento, eu vou fazer momento em torno do eixo Z. Em torno do eixo Z significa calcular momento em relação a esse ponto aqui, onde x e y se cruzam. As tensões normais, σx e σy, passam por esse ponto, então elas não vão dar nenhuma contribuição de momento. Agora, com relação às forças de cisalhamento, olha, vejam, eu vou ter tal xy vezes ΔA no sentido anti-horário. E aqui o outro, aqui, a reação dele também está dando momento no sentido anti-horário. Vejam que essa força tal xy é igual a tal xy do outro lado, olha. Na vertical é tal xy. Positivo nessa face é positivo para cima. Na face de cá, que a normal está ao contrário, é positivo para baixo. Lembrem-se disso da nossa definição lá atrás de tensões de cisalhamento. Muito bem. A mesma coisa vale para as outras duas parcelas aqui, tal yx. Por enquanto, para mim são coisas diferentes. O yx, obviamente, é igual ao yx, mas eu não posso garantir nada sobre o xy. Só que quando eu faço o somatório de momento em relação ao eixo Z, eu vou descobrir que eu tenho, se a aresta for a distância aqui é A sobre 2, eu tenho tal xy vezes A sobre 2, mais tal xy ΔA vezes A sobre 2. Então dá tal xy ΔA vezes A, somando as duas parcelas, no sentido horário. E no sentido anti-horário, eu tenho a mesma coisa com a componente yx. E isso tem que ser igual a zero. A vai embora, ΔA vai embora, divido todo mundo por ΔA grande e por Azinho pequeno. E o que eu descubro aqui? Que tal xy menos tal yx igual a zero. Portanto, as tensões de cisalhamento, se elas fazem parte de um ponto, de um corpo que está em equilíbrio, eu garanto que eu posso inverter os índices, que os valores vão ser iguais. Tal xy é igual a tal yx. Então, de forma similar, se eu fizer esse mesmo equilíbrio de forças nos dois outros planos, equilíbrio de momentos nos dois outros planos, eu chego à conclusão que tal xz é igual a tal zx e tal yz é igual a tal zy. Então, daqueles componentes todos que eu tinha falado para vocês no meu cubo elementar, 3 em cada face, podiam ser 18, mas as faces eram repetidas duas a duas, caía para 9. Agora eu estou vendo que os cisalhamentos, quando eu inverto o índice, são iguais. Eu, na verdade, só preciso de 6 números distintos e eu defino todos os números que representam estado de tensões em um ponto qualquer com o carregamento qualquer. 6 números. 3 tensões normais, 3 tensões de cisalhamento. O mais usual é a gente representar essas tensões num ponto em carregamento geral na forma de matriz. Então a gente faz uma representação matricial assim, a gente põe as tensões normais na diagonal e as tensões de cisalhamento alinhando aqui, olha, uma linha para tudo que está na face X, a outra para tudo que está na face Y e a outra para tudo que está na face Z. E percebam que aqui eu já tomei o cuidado de fazer, olha, aqui seria tal xy, aqui deveria ser tal yx, né, do outro lado. Eu já tomei o cuidado de mostrar que essas duas componentes aqui são idênticas. Mesma coisa para o xz, que seria zx
E aqui XZ, tudo certo. Mesma coisa para o YZ. Portanto, isso é uma matriz simétrica. E eu só preciso olhar o triângulo superior ou o triângulo inferior para ver os números distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os outros são repetidos. 6, apenas 6 grandezas distintas para definir o estado de tensão mais geral que vocês imaginarem para qualquer carregamento em um único ponto. Então, isso é de um único ponto. É uma matriz simétrica com 6 componentes distintas. São 6 componentes, mas só tem 2 naturezas de tensão. E é assim que a gente vai ver para qualquer carregamento aplicado. Se eu vou olhar o que está acontecendo num ponto, só tem 2 tipos de tensão lá acontecendo. Tensão normal ou tensão de cisalhamento. E os valores que eu vou descobrir dessas 6 componentes vão depender de onde eu passo o plano. Lembrem-se, o ponto é o mesmo, o carregamento é o mesmo, o elemento estrutural é o mesmo. As tensões que eu calculo, o estado de tensões é o mesmo. Os números que aparecem dependem do sistema de coordenadas que define os planos que passam no ponto Q. Esse tipo de grandeza, que a gente representa assim, é uma grandeza matemática chamada de tensor. O nome parece com tensão, mas vocês vão ver que sim, tem semelhanças, mas uma grandeza tensorial não se aplica apenas a tensões. Nós vamos aprender ainda nesse curso mais um outro tipo de tensor que a gente utiliza bastante em engenharia. Vocês vão ver que tensores são grandezas que vão aparecer em muitas outras áreas de engenharia que vocês vão estudar daqui para frente. Então, a gente aprendia lá no começo o que era uma grandeza escalar e aprendia a mexer com números. Em algum momento lá no final do ensino médio, a gente aprendeu o que são grandezas vetoriais e elas já são coisas naturais para a gente usar em engenharia. E agora nós estamos introduzindo uma nova grandeza, que é a grandeza tensorial. A grandeza tensorial, mostrada aqui nesse nosso espaço 3D, é uma grandeza com 6 números, 6 componentes distintas para definir bem o tensor. E no nosso caso, quando a gente está estudando o tensor de tensões, sigma é chamado tensor de tensões, ele tem apenas 2 naturezas de tensões, tensões normais e tensões de cisalhamento. Bom, com isso a gente conclui essa parte conceitual de estado geral de tensões e a partir de agora, com essas definições bem feitas, fazendo os exercícios que a gente já vai colocar nos vídeos complementares, a gente vai começar a aprender uma coisa muito importante daqui para frente, que é como calcular essas tensões no mesmo ponto para sistemas de coordenadas diferentes. Como transformar as tensões com transformação de sistema de coordenadas. A gente vai começar a ver isso nas próximas aulas. Até lá!